vontade de falar da palavra de Deus, de fazer grandes pregações, de ser uma pessoa usada, tremendamente usada na mão de Deus. Bom, se você quer, se você sente desejo, ou tem pelo menos um pouquinho de curiosidade, para tudo, assiste esse vídeo, que eu vou falar um pouquinho das qualidades que um pregador tem que ter. Oi pessoal, e aí, firme e forte? Vamos falar um pouquinho de uma pessoa muito importante no reino de Deus, que é ele mesmo, o pregador. Não, meu filho, você não, é outro. Antes de falar da primeira qualidade, eu vou falar aqui pra vocês várias qualidades que um pregador tem que ter, mas isso não quer dizer que ele tem que nascer com essas qualidades. Cada uma, claro que tem alguns que já nascem com ela, tem outros que não, mas essas qualidades têm que ser a cada dia buscadas. Então se você não tem, você pode ter, tá bom? Deixar isso aqui bem esclarecido, tá bom? Pra não ter confusão, amém? Então vamos lá, primeira qualidade. O pregador tem que ter senso de responsabilidade. Sim, ou você nunca ouviu falar de um pregador que preparou um sermão em apenas 5 minutinhos? Oi pastora, como é que você tá? Paz do Senhor? Não, eu tô bem, graças a Deus, né? Deus é conosco. Como é que a senhora tá? Oh, que bênção, graças a Deus. Pode falar. Pra mim poder pregar hoje? Que horas? Não, tranquilo, dá pra mim poder ir sim. Eu preparo a mensagem aqui em 5 minutinhos, rapidinho, eu arrumo e corre pra igreja, não tem problema não. Você tá em cima da hora? Não, imagina, Deus é conosco, né? Deus que inspira a palavra. 5 minutinhos, prepara aqui a mensagem e corre pra essa igreja, amém? Imagina. Deus abençoe a senhora, viu? Até daqui a pouco. Tchau. Tá errado? Não tá errado. Tá certo? Não, tá certo não. E preparar a palavra não é só em 5 minutinhos não. Tem que ter tempo, dedicação. Você tem que ler aquela passagem e pesquisar os costumes daquela época. Por que era daquela forma? Para quem Deus estava falando? Por que Deus estava falando para aquela nação? Ou para aquela pessoa? Ou para nós? O que Deus gostaria de dizer? O que Deus estava dizendo realmente naquela passagem? O que estava acontecendo na época que aquela passagem foi escrita para que Deus dissesse aquelas palavrinhas? Ufa! Pregar não é assim tão fácil não. E preparar a mensagem também não é assim não. Tem que ter tempo e responsabilidade. Tem que ter sinceridade. Somente a verdade convence as pessoas. Somente a transparência, né? Vamos dizer assim, convence as pessoas. E um pregador, ele tem que ser sincero nas palavras dele. Ele tem que falar de coração, não porque ele está com alguma intenção a mais, ou ele tem um propósito a mais, mas ele tem que ser sincero, falar a verdade clara, limpa. Assim, a pessoa que está ouvindo, o Espírito Santo vai tocar no coração dela e ela vai se arrepender dos seus pecados, ela vai se arrepender dos seus maus caminhos. Tem que ser sincero, sem hipocrisia. Não pode ter fingimento não pode fingir que tá chorando, fingir sentimentos, fingir a fé. Tem que ser sincero, eles têm que se expressar com sinceridade, amém? Próxima qualidade, entusiasmo. Ai gente, assim, não existe pregação chata, não existe pregação mal feita, porque a pregação é a palavra de Deus, mas tem pregadores que ele começa a falar e vai dando sono. Ai, gente, que pregação, como eu posso dizer, sem pecar, não é verdade? Tem pregação que vai se arrastando, a pessoa não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, e o pregador não tem entusiasmo, sabe? Parece que ele acabou de sair da guerra e foi pregar. Sabe aquela coisa meio... Irmãos, abre a sua Bíblia aí, que é a palavra de Deus. Abre ela aí. Vamos falar da palavra do Senhor. Amém? E antes de tudo, eu queria te falar que Jesus te ama. Ele te ama. Então o pregador tem que ser entusiasmado, ele tem que ser pra cima. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Jesus te ama, Jesus é louco por
você. E não sou eu que estou falando não. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Então, meu irmão, foi por você, foi por mim. Então larga de tristeza, sai dessa cama e vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus, irmão, aleluia! Se fosse com você, qual dessas duas formas de falar que te motivaria, que te faria pensar, poxa, Deus me ama mesmo, então tristeza sai pra lá que eu vou glorificar o meu Deus. E é assim na pregação, quando você for pregar, seja entusiasmado, fale da palavra de Deus com amor, com convicção, com fé, com alegria. Você não está falando de qualquer pessoa não, você está falando dele lá em cima, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, meu filho, põe entusiasmo na sua pregação, amém? Além de tudo que eu já falei, tem que ter um ponto assim que tá faltando e que é um pouquinho polêmico, que ele tem que ter humildade. Ai, doeu até em mim. Tem que ser humilde, mas atenção, não confunda humildade com pobreza. Tem gente que confunde isso, né? Você olha pra pessoa, a pessoa tá lá andando de chinelinho, com um prego embaixo, o pregador tá lá com o terno todo rasgado, todo furado, e você fala, nossa, esse pregador é muito humilde. Olha a humildade desse homem, olha aí, podia estar com um sapato de ouro, podia estar com um sapato com cor assim de um jacaré, tadinho do bicho. Mas não, tá lá, quase descalço, que homem humilde. Para com isso, gente. Humildade e pobreza são coisas completamente diferentes. Tem pessoas que realmente têm pregadores que não têm condições financeiras de ter um sapato melhor, de ter uma roupa melhor, de ter um terno brilhante, mas isso não faz dele melhor ou pior do que os outros pregadores. O que muda de cada um não é o que ele tem por fora, o que está aparecendo por fora. O que diferencia os pregadores é a unção, é a dedicação, é a entrega de cada um. E ser humilde, aprenda isso. Ser humilde é reconhecer os seus limites. Você viu como é que foi a pregação dessa noite? E eu nem jejuei, viu? Você viu o tanto que eu preguei aquela palavra, meu querido? E olha, eu preparei aquilo ali em 5 minutos. Você acredita num trem desse? Você viu como é que meu louvor curou as pessoas, todo mundo glorificando e tal. Cara, eu sou demais. Tipo, se eu sair dessa igreja, ela morre. Isso é falta de humildade. Porque nós, quem somos nós para fazer uma coisinha? Quem somos nós para poder falar alguma coisa, para fazer alguma coisa? Se Deus falar que não, é não, meu querido. Não adianta ser quem você é, ser o Todo-Poderoso, que é... o Todo-Poderoso é só ele lá em cima, viu? A glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, ser humilde é você reconhecer os seus limites, a sua capacidade. Um pregador também tem que ter coisas assim, meio óbvias, né? Um pregador, ele tem que ter paciência, mansidão, competência intelectual, liderança e senso de fardo. Mansidão é aquele pastor que ele sabe te ouvir. Ele te ouve primeiro, não fica falando 1001 opiniões. Ele primeiro te escuta e ele tem uma calma. Ele sabe ouvir a voz de Deus para depois te aconselhar, para depois te falar algo. Paciência é aquele pregador que já sabe o que você fez, ele já conhece sua vida de cor, mas ele para tudo para poder te ouvir. Ele tem paciência de cuidar de você, que já desviou tantas e tantas vezes. Mas ele tá lá, tem a paciência de te pegar no colo de novo e falar, vamos, meu querido, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Competência intelectual. O pastor, o pregador, ele tem que ter uma bagagem para passar. Se o pregador não lê a palavra, não estuda, não lê livros, não lê a Bíblia, ele vai pregar o quê? O que passou no jornal? Liderança. Um pregador, ele também tem que saber liderar. Ele tem que saber delegar funções. Ele não pode querer fazer tudo dentro da igreja. Ele tem que treinar os seus líderes e colocar funções na mão dos líderes e gerenciar. Senso de fardo. O pastor tem que saber o fardo que está sobre cada um. Às vezes, um líder de dança está ali arrasando, tá bem demais. Mas o líder do louvor, você está percebendo que ele não está produzindo tanto quando ele produzia antes. Tem alguma coisa acontecendo, o fardo dele está muito pesado.
Então ele tem que saber também ser sensível aos seus liderados, tá auxiliando, acompanhando de perto, procurando saber. E ele também tem que ter uma consciência do fardo dele, que o fardo do pastor não é um fardo leve não, é um fardo muito pesado. É o pastor que praticamente carrega a igreja nas costas. É o pastor que ora, que intercede pela igreja, que instrui, que ensina. E ai do pregador, do pastor que fizer o povo errar, hein? Deus irá cobrar das mãos dele. Por último, mas não menos importante, deveria estar em primeiro lugar, aliás, né? Dá para inverter a ordem disso aí. A última qualidade que um pastor, um pregador tem que ter é boa saúde. Muitos pregadores esquecem a ordem das coisas. A ordem, primeiro, é Deus. É Deus acima de todas as coisas. Segundo lugar, família. Família é a nossa primeira igreja. Se você não consegue gerenciar a sua casa, não tem como gerenciar uma igreja. E eu não estou falando de pessoas errando, de um filho que dá problema, não. Sem conseguir ali conciliar a sua casa, escutar as pessoas da sua casa, ser carinhoso, ser caridoso, ser paciente. A casa é a nossa primeira igreja, amém? E em terceiro lugar, viu? Não é primeiro não. Em terceiro lugar está a igreja. Então você que é pregador, você que é pastor, que tem vontade de ser um pregador, uma pastora, uma pessoa que anuncia a palavra de Deus, aprenda a dizer não. Um pastor, um pregador não tem que fazer tudo dentro da igreja, ele não tem que participar de tudo. Lembra que você tem uma família, você tem uma esposa para dar atenção. Você tem uma esposa, dedica um tempo a ela, vai pro cinema, vai dar uma volta no parque, vai tomar sorvete, vai olhar a árvore. Você tem filhos, seus filhos precisam de você, precisam te ouvir, precisam de um carinho. Seus filhos pequenos precisam ouvir você contando uma historinha para eles, levar eles na escola, buscar, participar da vida deles. Então você que é pastor, aliás, e um detalhe também, você precisa cuidar da sua saúde. Pastor, pregador, não tem que ficar só focado na igreja, igreja. Mude a sua alimentação, passe a comer coisas saudáveis. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, então cuide dele. Não é pecado, pastor, membros de igreja, crentes em geral, ir para a academia. Coloca uma roupa ali que não vai te expor. Pode usar leg sim, mas coloca ali uma peça que vai tampar a parte da frente, que vai tampar o V de Vitória, que vai tampar o seu bumbum. Não tem necessidade de você usar uma blusa que vai mostrar o seu útero, aquele decote infinito. Vá para a academia, mas lembre que você é igreja dentro da academia também. Isso não é pecado não. Isso é você abrir a sua mente para um descanso. Até Deus descansou no 7º dia. Isso... Tô indo, mas peraí, não sai do vídeo ainda não. Deixa o gostei aqui pra mim, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho. Deixa seu gostei aqui embaixo. E deixa aqui embaixo também nos comentários o que você acha desse vídeo. Você concorda? Você discorda? Você concorda, né? O que você gostaria de ver aqui no canal? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ver e ser edificadas também. Seja bem-vindo aqui no canal, você que chegou tem pouco tempo, tô sabendo que você não era daqui, mas seja bem-vindo, fica à vontade. E é isso, pessoal, um beijo e fui!